Meus amigos, o Irã arregou para os Estados Unidos? Olha só o que acabou de acontecer. O Irã fez algo que jurava que nunca faria. E pela primeira vez, Teherã aceitou colocar na mesa não só o programa nuclear, mas também seus mísseis balísticos e o financiamento direto ao terrorismo. Ontem eu vim aqui no canal e trouxe para vocês que o acordo ou a negociação tinha dado errado, porque foi anunciado que não teria mais a reunião. Mas após a ameaça de Donald Trump, sim, o Irã voltou à mesa. E isso não foi só um gesto diplomático, não foi só uma arregada, é também um sinal da pressão extrema que está em cima do Ayatollah. Altos oficiais iranianos confirmaram que vão discutir com os Estados Unidos em Omã os 3 pilares do regime: urânio, mísseis e milícias armadas espalhadas pelo Oriente Médio. Hamas, Hezbollah, os Houthis, tudo entrou no pacote. Mas por que agora? Uma armada americana está posicionada na região com grupos de porta-aviões prontos para ação e vocês já estão carecas de saber a respeito disso. Bom, o regime está frágil. Está frágil por dentro, com protesto, e o Irã perdeu seus principais pilares regionais. Bashar al-Assad caiu na Síria. Sim, o Hezbollah está pressionado no Líbano. Isolamento diplomático crescente. E ontem mesmo, após o confronto público com Washington, o governo Trump deixou claro: não haverá acordo limitado ao nuclear. Ou resolve tudo, ou não tem acordo. E Marco Rubio foi direto. Mísseis, terrorismo e repressão interna também entram na equação. O Irã tentou mostrar força no Golfo, ameaçou, recuou e agora acabou cedendo. O encontro acontece nesta sexta-feira em Mascate, capital de Omã. Mas os americanos já avisaram, estão profundamente céticos. Para eles, isso pode ser só uma manobra para ganhar tempo e evitar um ataque militar iminente. E aqui está o ponto central. Regimes não fazem concessões históricas quando estão fortes. Eles cedem quando estão encurralados. O Irã não está negociando por boa vontade, está negociando porque sente o chão tremer. E nas próximas horas nós vamos descobrir se isso é o começo do fim da expansão iraniana ou apenas mais um teatro para sobreviver, para ganhar tempo. Mas mesmo lançando sinais de recuo, o que na minha humilde opinião é uma forma de ludibriar os Estados Unidos, o Irã acaba de lançar mais uma tentativa, sim, de intimidar Donald Trump. O regime iraniano publicou o próprio plano de guerra contra os Estados Unidos. E não é rumor, não é bastidor, não é especulação. Está escrito, estruturado em 5 fases e divulgado pela agência Tasnim, ligada diretamente à Guarda Revolucionária. E pela primeira vez, Teherã colocou no papel como pretende enfrentar o exército mais poderoso do planeta. Ora, mas como é que você entrega o teu plano de ataque? É mais um engodo iraniano. Mas olha do que se trata. Porque quando um regime faz isso publicamente, não é só força, é uma tentativa de aviso. Olha, não deu o primeiro passo. O Telegraph analisou o documento, cruzou com dados militares e revelou que pode ser o roteiro mais perigoso do Oriente Médio em décadas. Preste atenção, porque isso muda completamente o tabuleiro. Segundo o plano iraniano, tudo começa com ataques americanos a instalações nucleares, bases militares e quartéis da Guarda Revolucionária, muitos deles em áreas densamente povoadas. Teherã parte do princípio de que os Estados Unidos usariam porta-aviões como o USS Abraham Lincoln, bombardeiros estratégicos vindos da Europa ou do próprio território americano, além de aeronaves furtivas, munições guiadas com precisão, guerra eletrônica e até armas hipersônicas. O Pentágono vem planejando esse tipo de operação há décadas e o Irã sabe disso. Eles esperam uma primeira noite de ataques coordenados para sobrecarregar a defesa iraniana, reduzir danos colaterais americanos e destruir alvos críticos rapidamente. Mas o regime afirma já estar se preparando há anos para esse cenário, dispersando ativos, criando centros de comando alternativos e construindo instalações subterrâneas capazes de resistir aos primeiros bombardeiros. Bom, é contraditório, porque não foi isso que nós vimos na Guerra dos 12 Dias, quando Israel atacou o Irã em 9 de junho de 2025. Bom, o cálculo iraniano não é evitar perdas, é sobreviver o suficiente para retalhar. Aí vem
a segunda fase. Então até aqui falamos da primeira fase, que é a leitura do tabuleiro do que os americanos podem fazer. E na segunda fase, o Irã não pretende lutar sozinho. Em poucas horas após o primeiro ataque americano, Teherã planeja lançar uma chuva de mísseis balísticos e drones contra bases dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Olha isso! O alvo central seria a base aérea de Al-Udeida, no Catar, quartel-general avançado do Comando Central americano, já atacada no passado após bombardeios às instalações iranianas. O plano fala abertamente em saturar os sistemas de defesa americanos com centenas ou milhares de mísseis lançados simultaneamente. Eles sabem que muitos serão interceptados, mas apostam que quantidade vira estratégia, que parte vai passar, que haverá baixas, que infraestrutura será atingida. Ao mesmo tempo, entra em ação o chamado Eixo da Resistência. Hezbollah no Líbano, atacando Israel. Os Houthis no Iêmen, intensificando ataques no Mar Vermelho contra Israel e contra bases americanas. Milícias iraquianas partindo para cima de embaixadas e instalações dos Estados Unidos. E Teherã deixa claro, não se vê como uma ilha isolada, mas como um centro de uma rede regional de guerra. O objetivo é simples: abrir múltiplas frentes ao mesmo tempo para impedir que Washington concentre força contra o próprio Irã. Só que tudo isso, mais uma vez, é controvérsia. O Irã não fez nada disso quando foi atacado há 6 meses atrás por Israel e pelos Estados Unidos. Mas olha só, o plano continua. O regime afirma que qualquer país que ofereça espaço aéreo, base militar ou apoio logístico aos americanos passa automaticamente a ser alvo legítimo. Isso inclui aliados árabes, isso inclui europeus, isso é escalada regional declarada. Bom, a terceira fase é invisível, mas talvez mais perigosa: guerra cibernética. O Irã planeja ataques contra redes de transporte, energia, sistema financeiro e comunicações militares. A aposta é gerar caos interno em países aliados aos Estados Unidos, pressionando governos a expulsar tropas americanas. O Telegraph explica que Teherã acredita poder paralisar logística, confundir comando e controle e atingir infraestrutura civil como eletricidade e abastecimento de água. Só que aqui entra a primeira grande fragilidade do plano iraniano. O comando cibernético dos Estados Unidos é infinitamente superior. E de Israel nem se fala. Washington tem capacidade de desligar redes elétricas iranianas, sabotar sistema de orientação de mísseis e invadir comunicação estratégica. A infraestrutura iraniana é muito mais vulnerável do que a americana. Ou seja, o ataque digital pode virar contra-ataque devastador. Agora, a quarta etapa. Você já deixou o like no vídeo? Se não deixou, deixe agora mesmo. E se ainda não está inscrito, se inscreva, porque agora eu vou trazer o quarto passo, a quarta etapa, que é o verdadeiro trunfo geográfico do Irã. O Estreito de Hormuz, o lugar mais perigoso e explosivo do mundo. E eu costumo dizer aqui, para quem me acompanha, que é dali que pode começar a Terceira Guerra Mundial. Basta que esse canal seja fechado, porque por ali passam cerca de 21 milhões de barris de petróleo por dia, aproximadamente 21% do consumo mundial. É um gargalo energético crítico. Agora, o plano prevê minar o estreito, atacar petroleiros com drones e mísseis, usar enxames de pequenas embarcações armadas e até afundar navios para bloquear rotas. Se isso acontecer, o petróleo pode disparar para $200 o barril ou mais, provocando choque econômico global imediato. A Guarda Revolucionária treina há anos essas táticas de enxame naval, projetadas para saturar destroyers e fragatas maiores. Os Estados Unidos têm plano de contingência, operações de desminagem, escolta armada de petroleiros e ataques a posições costeiras iranianas. Inclusive, isso já aconteceu, mas mesmo uma interrupção parcial já abalaria mercados no mundo inteiro. E aqui vem outra contradição brutal do plano iraniano. O próprio Irã depende dessas exportações para sobreviver economicamente. Fechar Hormuz pode destruir a economia global, mas destrói a iraniana primeiro. O real já está em colapso. Agora, a quinta e última fase, que é
chamada de fim do jogo. Olha isso, meu amigo! Segundo o Telegraph, Teherã aposta numa estratégia de resiliência assimétrica. Eles sabem que não podem vencer militarmente os Estados Unidos. O objetivo é tornar a guerra cara demais, prolongada demais, politicamente insustentável, forçar o Washington a negociar por exaustão econômica e pressão internacional. Tudo isso depende de uma coisa: que os Estados Unidos escolham conter a escalada em vez de usar toda a sua força convencional. E eu já digo para você que isso já está acontecendo, o que poderia literalmente demolir a infraestrutura militar iraniana. Mas guerra não funciona em planilha, meu amigo. A escalada é imprevisível. O míssil que mata soldados americanos pode mudar tudo em minutos. Um ataque mal calculado pode provocar resposta esmagadora. E é aqui que o plano iraniano revela sua verdadeira natureza. Não é uma estratégia de vitória, é uma estratégia de sobrevivência, de chantagem energética, de terrorismo regional, de aposta no medo global. O regime assassino sabe que não pode ganhar, então tenta arrastar todo mundo para o abismo junto. No fundo, isso mostra que Teherã não está confiante, está encurralado. E quando um regime publica seu roteiro de guerra, é porque sente que o tempo está acabando. Agora, preste atenção nisso. O United States Central Command acabou de divulgar imagens do porta-aviões USS Abraham Lincoln. Sim, estão aqui na tela agora, em plena prontidão de combate no Golfo Pérsico. Não é vídeo institucional bonito, é recado estratégico. Enquanto o mundo discute negociações, os Estados Unidos movem poder real. O time-lapse mostra o convés funcionando como uma máquina de guerra perfeitamente sincronizada. Caças sendo reposicionados, catapultas armadas, equipes coloridas correndo em padrões precisos. O que parece caos é coreografia militar. E é lindo! Cada movimento ali significa uma coisa só: capacidade imediata de ataque. Esse porta-aviões não está ali por acaso. Ele é o centro de um grupo de ataque inteiro, com destroyers, submarinos e aviação embarcada, operando exatamente na zona onde o Irã testa limites todos os dias. E tudo isso significa que Washington já trabalha com dois cenários ao mesmo tempo: acordo ou confronto total. Quem entende leitura geopolítica sabe, esse vídeo não é uma simples propaganda dos Estados Unidos, é aviso. E ainda tem mais um detalhe explosivo. Nas últimas horas, a Guarda Revolucionária Islâmica apreendeu 2 navios estrangeiros no Golfo Pérsico, perto da ilha Farsi. Mais de 1 milhão de litros de diesel confiscados, 15 tripulantes presos. Oficialmente, o Irã chama isso de operação contra combustível ilegal. Na prática, isso acontece exatamente no mesmo momento em que o porta-aviões manobra em silêncio. Sim, ontem todos os sinais de rádios foram cortados. Ninguém sabe onde está o porta-aviões. A Ilha Farsi não é um porto comum, é a base militar, é ponto de vigilância, é plataforma avançada da Guarda Revolucionária. Quando o regime começa a reter navios estrangeiros, isso não é economia, é recado estratégico, é teste de limites, é demonstração de força. O Golfo Pérsico é uma das artérias de petróleo mundial e cada embarcação apreendida vira ficha de pressão geopolítica. E na tua opinião, comente aqui: Trump vai aceitar a chantagem ou vai esmagar o sistema antes que ele funcione? Porque se essa engrenagem começar a girar de verdade, não é só o Oriente Médio que paga o preço, é o planeta inteiro. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais. E você pode se tornar um membro do meu canal e ter acesso a nossos conteúdos antecipados, aos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram, e ajudar esta comunidade que não para de crescer no YouTube. Já são mais de 220 mil inscritos. Sim, um canal gigantesco que traz para você as melhores informações com toda a qualidade e independência que nós conseguimos produzir com tanto carinho para você. Então, não deixe de ser um assinante, um membro desta plataforma, que nós traremos muito mais sobre esta guerra e sobre todos os conflitos no Oriente Médio. E comente aqui sobre quais conflitos, sobre quais guerras, quais leituras você quer que eu traga para você aqui no nosso canal. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!